Agora chegamos a Êxodo capítulo 4 e desta feita meditaremos nos versículos 18 a 31. Êxodo capítulo 4, 18 a 31. Pela graça de nosso Senhor, nós meditaremos sobre o seguinte tema: a missão que quase matou o mensageiro. A missão que quase matou o mensageiro. Leiamos com fé e reverência o que diz a palavra de nosso Senhor. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, poderoso, grandioso, magnânimo Pai, diante do Senhor nós estamos neste momento. Senhor, nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós não te pedimos uma nova revelação, te pedimos uma iluminação pelo aquilo que já está revelado de um modo completo diante de nós. Por isso, Senhor, abre nossas mentes e nossos corações para ouvir, para atentar, para entender aquilo que o Senhor quer por meio da exposição da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a aviação é uma das áreas que pessoalmente eu vejo como extremamente fascinante. Toda vez que eu entro em um avião e eu vejo um objeto
digamos assim, daquele tamanho, pairando sobre o ar, fico extremamente fascinado. A aviação é complexa e dentro de seus muitos conceitos, há um que ao mesmo tempo é fascinante e assustador. É o chamado ponto de não retorno. O ponto de não retorno, na verdade, na aviação existem vários pontos de não retorno. Por exemplo, ainda na pista, quando o avião ele alcança a velocidade que se chama de V1, ele tem que partir. Mesmo que um dos motores exploda, tentar desacelerar quando se alcança a velocidade V1, certamente causará danos. Provavelmente o avião vai esbarrar e vai em algo no final da pista. Quando você atinge essa velocidade, não há como retornar, não há como voltar atrás. Esse é um exemplo de ponto de não retorno. Um outro exemplo, digamos o seguinte, um dos aeroportos mais isolados do mundo fica no Chile, na ilha de Páscoa. Aquela ilha onde tem aquelas enormes esculturas. O aeroporto da ilha de Páscoa, ele fica a 6 horas de voo de qualquer outro aeroporto do planeta. Então imagine o seguinte, há um avião que sai do continente com combustível suficiente para 8 horas de voo. Então ele consegue chegar na ilha de Páscoa tranquilamente. Quando este avião ele atinge 4 horas de voo e 1 milésimo de segundo, não há retorno. Ele precisa pousar na ilha de Páscoa. Porque não há como ele retornar para nenhum aeroporto do mundo. Não há outra opção a não ser pousar na ilha de Páscoa. Esse é um outro ponto de não retorno. A ilha pode estar tendo um vendaval, uma tempestade, mas ele precisa seguir em frente. A decisão se tornou irreversível. O que nós temos diante de nós em Êxodo 4, dos versos 18 a 31, é um ponto de não retorno com Deus. Moisés cruza esse ponto de não retorno. Nos capítulos 3, Moisés estava correndo na pista. Ele tentava abortar a decolagem. Ele deu desculpas diferentes. Mas a partir do versículo 18, quando Moisés sai da presença do Senhor, ele volta para Jetro. Ele recebe a bênção do seu sogro. Ele coloca a sua família do ponto de partida para a viagem. Ele atingiu o ponto de não retorno. Nesta manhã, pela graça do Senhor, o Senhor está chamando muitos de nós a atingirmos o ponto de não retorno da fé. O Senhor está chamando muito de nós a pararmos de hesitar, a pararmos de inventar desculpas, a parar de viver um cristianismo medíocre, a parar de viver um cristianismo negligente e a atingir um ponto de não retorno na obediência e na submissão a Deus. Ao olhar para esse texto, há
há 4 divisões muito claras aqui. E nós exploraremos essas 4 divisões com 4 palavras que começam com S: submissão, soberania, santidade e sucesso. Esses são os 4 pontos que nós meditaremos à luz desse texto: submissão, soberania, santidade e sucesso. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, o próprio Jesus Cristo confirma o seu autor como obra de Moisés. Provavelmente o livro ele foi terminado entre o século 15 a 13 a.C. O objetivo desse livro é servir de um constante memorial para as futuras gerações, ensinando como é viver em santidade diante de Deus. Quando nós olhamos para a divisão literária desse livro, há várias maneiras de dividir o livro de Êxodo. Por exemplo, se você focar em movimento, o livro de Êxodo ele tem 2 grandes movimentos. É Israel deixando de ser servo de Faraó e Israel passando a ser servo de Yahvé. Há 2 grandes movimentos no livro de Êxodo. Se nós focarmos nos temas, o livro de Êxodo trabalha 3 grandes temas: a libertação de Israel, a entrega da lei e a presença de Deus no meio do povo por meio da construção do tabernáculo. Esses são os 3 grandes temas presentes no livro de Êxodo. Se nós olharmos para o livro de Êxodo do ponto de vista da geografia, nós teremos 3 grandes locais que perpassam o livro de Êxodo. Nós temos o Egito, nós temos o deserto e nós temos o Sinai. Então, o livro de Êxodo é riquíssimo. É um livro onde a redenção do Senhor nos é apresentada. Tendo em vista esse contexto, eu agora olhando para os versículos 18 a 20, vamos ao nosso tema, o nosso primeiro S: submissão. Submissão do servo. Vejam comigo novamente os versículos 18 a 20. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Meus irmãos, Moisés é extremamente breve na sua fala com Jetro. Alguém poderia até questionar: Moisés está omitindo a verdade aqui? Esse não é o foco do texto, esse não deve ser o foco do nosso estudo. O que eu creio é que Moisés está tomado por uma humildade. Moisés ele não chega para o seu sogro e diz: sogrinho, eu vou libertar 1,5 milhão de pessoas do Egito. Não. Deixa eu voltar ao Egito. Deixa eu ver como estão os meus irmãos. Mas você pode questionar o seguinte: Moisés aqui, meus irmãos, não é um jovem recém-casado de 20 anos. Moisés é alguém que tem por volta de 80 anos. Por que pedir permissão para o sogro? Irmãos, Moisés tem a lei de Deus no seu coração e ele sabe o que é o 5º mandamento. Ele sabe respeitar. O 5º mandamento é lidar com aqueles que o catecismo maior chama de superiores,
eles são superiores ou em idade, ou em posição, ou em dons, ou em talentos, mas tratar com brandura, com respeito e com deferência aqueles que são superiores a nós. Moisés precisaria pedir isso para o seu sogro? Não, mas ele o faz. E aqui, meus irmãos, há uma aplicação para nós. Quando nós temos a palavra de Deus ao nosso favor, é quando nós temos o maior perigo de sermos insubmissos, intolerantes e desrespeitosos com aqueles que estão acima de nós. Meus irmãos, quantas igrejas não estão completamente esfaceladas por pessoas e por jovens pastores e presbíteros que não têm a devida paciência e deferência de lidar com as fraquezas, com as dificuldades de entendimento daqueles que estão colocados sobre o seu cuidado ou acima deles. Quantas vezes? Quantos, meus irmãos, e aqui nós podemos citar, quantas e quantos em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em conversas e até mesmo em púlpitos, nós já vimos a maledicência contra as decisões tomadas no âmbito da Assembleia Geral de nossa igreja. São decisões perfeitas? Certamente que não. Como o seriam? Mas muitas vezes, quando você tem a palavra de Deus ao seu favor, você pode agir de um modo que Moisés não agiria. Ele não chegou para o seu sogro e disse: olha, eu vou libertar o povo. Com licença aqui, deixa eu pegar meus filhos e minha esposa. Foi Deus que mandou fazer isso, tá? Irmãos, Moisés tinha uma palavra de Deus: vai. E ele se coloca numa posição de humildade, de mansidão, e chega para o seu sogro e diz: posso ir? Há muito a nos ensinar, meus irmãos, esse texto. Há muito a nos ensinar sobre afobação, sobre ser rápido em julgar, sobre mesmo quando você tem convicções moldadas pela Escritura. E isso faz com que você desrespeite, menospreze e passe por cima da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Eu me lembro de um determinado seminarista, ele contando a história dele, ele já moço, o pai odiava a igreja, e todo domingo de manhã, ele se arrumava, ele se vestia, e ele chegava para o seu pai e dizia: pai, posso ir à igreja? Ele não dizia: eu vou à igreja porque Deus está me chamando. Não. Pai, posso ir à igreja? Nós temos muito a aprender com isso, meus irmãos. Mas o texto continua. No verso 19, disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito. Alguém poderia questionar aqui: mas o Senhor já não tinha falado com Moisés? Sim, e a ideia que o texto traz é que o Senhor continuou a falar a Moisés, reanimando na tarefa que já foi entregada a ele. Vai, torna
para o Egito. Irmãos, o tempo todo essa palavra está aparecendo no nosso texto. Torna, volta. E o Senhor dá um aviso para ele. Porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Irmãos, no Egito e na maioria das civilizações do Antigo Oriente Próximo, a legislação estava atrelada ao rei, ao governador. Então o que acontecia era o seguinte: se você tivesse cometido um crime sob determinado faraó, quando aquele faraó morria, havia uma anistia geral. Todas as pessoas que cometeram um crime eram anistiadas. Então, o que o Senhor está informando a Moisés é que tanto o faraó já havia morrido, por isso ele não mais sofreria uma perseguição pelo crime de assassinato anteriormente cometido, mas também a menção não apenas a faraó, mas a todos os homens, mostra que até os parentes daquele egípcio que Moisés havia matado também já não estavam vivos. Portanto, Moisés tem a sua entrada no Egito de modo livre. Ele não é mais, ele pode entrar e ele não será mais considerado um criminoso, um fugitivo. Mas veja que há uma expressão muito parecida com isso. Mais uma vez, quando José, Maria e o nosso Rei Jesus Cristo estão exilados, o Senhor em teofania os aparece e diz: volta, porque aqueles que queriam matar o menino estão mortos. Veja, irmãos, essa é a narrativa bíblica. A história da redenção são os descendentes da serpente tentando matar o libertador do povo de Deus. Assim como Moisés pode voltar, porque aqueles que queriam matá-lo já haviam mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo também pôde retornar, porque os que queriam matá-lo já estavam mortos. Esse é o fantástico de ler as Escrituras de uma maneira sequencial. É você ver que a história da redenção é Deus libertando o seu povo a despeito das investidas de Satanás e seus descendentes. Mas o texto continua, veja comigo o verso de número 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos. Por mais que o texto precedente trate apenas de um filho, Moisés já tinha 2 nesse momento. Fê-los montar num jumento. A Septuaginta coloca no plural jumentos. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma mulher e 2 filhos. Então, é muita coisa para um jumento só. Então, provavelmente, a ideia é que havia mais de um jumento. E voltou, veja, o mesmo verbo, tornar, voltar para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O que era o bordão? O bordão era o instrumento de trabalho de Moisés, utilizado para o trabalho servil, para o trabalho diário. Mas agora o Senhor ressignifica aquele instrumento de trabalho de Moisés. E ele é chamado de o bordão de Deus.
Meus irmãos, muitas vezes nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho comum. Pessoalmente, se você me perguntar o que há de extraordinário no seu trabalho, eu vou dizer nada. Não há nada de extraordinário no meu trabalho. É comum. É fazer todos os dias a mesma coisa. Esse é o nosso trabalho. E por isso, muitas vezes, nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus utiliza o seu trabalho comum, tediante, enfadonho e rotineiro, para fazer coisas maravilhosas na sua vida e na vida das pessoas com as quais você serve. É assim o agir de Deus. Deus pega instrumentos comuns e o transforma em instrumentos de bênção. Aquele que era um instrumento do trabalho servil de Moisés, é agora o instrumento que Deus vai utilizar como símbolo de autoridade. Esse é o cajado que vai ferir o rio Nilo. Esse é o cajado que vai trazer as pragas sobre o Egito. Esse é o cajado por meio do qual Deus vai abrir o Mar Vermelho. Esse é o cajado pelo qual vai brotar água da rocha. Deus utiliza instrumentos comuns, rotineiros e muitas vezes até desprezíveis para nós, para fazer coisas maravilhosas. Porque o poder não está no nosso trabalho. O poder não está naquilo que nós fazemos. O poder não está em nós. O poder está naquilo que Deus faz em nós e por nós. Essa é a grande mensagem. Porque o Senhor é soberano. E esse é o nosso segundo ponto, o nosso segundo S. Soberania. A soberania de Deus na mensagem. A soberania de Deus na mensagem. Veja comigo versos 21 a 23. Disse o Senhor a Moisés, mais uma vez, olha o verbo, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. A soberania de Deus na mensagem. Veja só. Imagine só, nós temos aqui 2 seminaristas. Imagine só, Pedro e Rafael, vocês receberem a seguinte comissão. Se vocês receberem, vai ser duvidoso, mas imagine que de algum momento vocês recebam uma mensagem. Pedro e Rafael, vocês serão os maiores pregadores desta geração. Só tem um detalhe, a igreja de vocês sempre vai ter pouca gente. Vocês sempre passarão por dificuldades. E aí você para. É mais ou menos essa a chamada que Moisés está sendo alertado. Irmãos, por isso, principalmente, nossos seminaristas, Pedro e Rafael, principalmente aqueles que aspiram o presbiterato, aqueles que aspiram o diaconato, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não se iluda, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. E Deus deixa muito claro para Moisés o que ele vai ter diante de si. Você vai fazer milagres diante de Faraó. Mas ele não vai, isso para ele não vai servir de nada, ele não vai deixar o povo ir. Meus irmãos, Deus está preparando Moisés psicologicamente para um resultado que será, na verdade, um aparente fracasso.
Deus está preparando. Irmãos, Deus aqui não está induzindo o faraó a pecar. Não. Faraó já é um rebelde. A rebeldia já estava sedimentada no coração de Faraó. O que Deus está fazendo é utilizando essa rebeldia que já estava presente em Faraó. O puritano John Flavel, ele diz o seguinte: não há castigo no mundo como esse, quando Deus pune o pecado com mais pecado. Esse é o pior castigo do mundo. É quando Deus pune pecado com mais pecado. Deus utiliza a rebeldia presente no coração de Faraó. E alguém poderia até perguntar, e por quê? É a pergunta que nós fazemos, que nós muitas vezes temos como calvinistas que responder. Ah, não, mas se Deus já elegeu, por que eu vou pregar? Bem, essa deveria ser a pergunta que você deveria fazer para Moisés. Essa deveria ser a pergunta que você deveria fazer para Jeremias. Essa deveria ser a pergunta que você deveria fazer para Isaías. Não é apenas para os calvinistas. Porque eles iriam pregar e o povo não iria ouvir. Porque, meus irmãos, o que nós somos cobrados é pela fidelidade da nossa mensagem e não pelos resultados que ela produz. É Deus quem amolece e endurece corações. J.I. Packer, no seu livro fantástico, você deveria lê-lo, A Evangelização e a Soberania de Deus, defende que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ele utiliza o conceito lógico de antinomia. Elas são verdades que possam aparentar se contradizer, mas elas caminham juntas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana não são rivais. Não. A Bíblia coloca elas lado a lado. Quando perguntaram a Spurgeon, como é que você concilia soberania de Deus e responsabilidade humana? Spurgeon respondeu, eu não preciso reconciliar amigos. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são amigos. Eles caminham juntos, mostrando dois aspectos diferentes. Por isso, muitas vezes, o nosso desânimo em evangelizar, o nosso desânimo em mostrar a verdade de Deus, é porque muitas vezes essa evangelização, ela não produz os resultados que nós esperamos. Mas a cura para o nosso desânimo não está em abandonar a doutrina da soberania de Deus ou abandonar a evangelização. A cura está em entender que Deus é soberano sobre a salvação de todos os homens. O formato, a técnica evangelista é avaliada pela sua fidelidade e não pelos seus resultados. Não é a quantidade que mostra a sua fidelidade. É o próprio Deus que mostra se você é fiel ou não. Por isso é importante estar atento a isso. E o texto continua no verso de número 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Israel é meu filho, o meu primogênito. Pela primeira vez, Israel é chamado de filho. Mas quem é chamado de filho e primogênito nas Escrituras? Jesus.
Jesus é chamado de filho de primogênito. E por que Israel está sendo chamado de primogênito aqui? Porque há uma identificação do povo de Deus com Jesus Cristo. Por isso que quando Paulo estava em sua jornada para perseguir os cristãos, o Senhor o derruba do cavalo e o questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque maltratar a igreja é maltratar Jesus Cristo. Falar mal da igreja é falar mal de Jesus Cristo. Abandonar a igreja é abandonar a Jesus Cristo. Porque há uma identificação da igreja fiel e do povo de Deus, fiel de Jesus Cristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo, com aquele que é o verdadeiro, perfeito, unigênito e primogênito Filho de Deus. Por isso que, mais uma vez, como já foi mencionado aqui anteriormente, em Mateus 2,15, o que é que o texto diz lá? Do Egito chamei o meu filho. Perceba, meus irmãos, Êxodo está antecipando a jornada do próprio Filho de Deus. O povo estava exilado no Egito e agora o povo sai. O Filho de Deus estava exilado no Egito e agora o Filho de Deus sai. Mas Êxodo aponta para uma realidade superior. Nós estamos exilados neste mundo, mas o nosso Senhor irá nos resgatar. E nós viveremos na Jerusalém celestial. Essa é a dinâmica de Êxodo. E o texto continua, veja comigo o verso de número 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O que nós temos aqui, irmãos? O que nós temos aqui é a antecipação da 10ª praga. A ideia aqui é o Senhor já aplicando a lei, olho por olho e dente por dente. Se você não deixa o meu filho ir, o seu filho vai morrer. É isso que há. Mas veja, a ideia é, para que o povo vai sair? Digo, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. A ideia aqui, meus irmãos, é Deus dizendo, há um movimento de troca de senhores. Israel estava sobre o senhorio de Faraó, e agora Israel vai passar para o senhorio de Yahvé. Esse é o movimento de mudança. Israel vai sair para adorar ao Senhor. Por isso que o prefácio dos 10 mandamentos mostra exatamente isso. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A ideia é, vocês deixaram de servir a Faraó e agora me servem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por isso, ao olharmos para esse texto, nós vemos exatamente o quanto Deus é soberano. Esse é o nosso segundo S. Terceiro S, santidade.
Santidade. Santidade exigida. Veja comigo os versos 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Meus irmãos, aqui nós temos uma cena onde o Senhor mira Moisés para matá-lo. O alvo aqui é Moisés. Por mais que alguns comentaristas judeus tentam afirmar que o alvo aqui seria o filho não circuncidado de Moisés, não há evidências no texto que mostram isso. A ideia é que o Senhor queria matar a Moisés. Por isso o título da nossa mensagem é A Missão que Quase Matou o Mensageiro. Mas por quê? Há muito claro aqui. Moisés foi negligente em circuncidar o seu filho. E aqui o seu filho mais novo. Provavelmente aqui não se sabe como foi que o Senhor o queria matar. Não se sabe se foi um anjo do Senhor, assim como lutou com Jacó e queria matar Moisés. Mas muitos comentaristas apontam que Moisés estava na estalagem. Então, provavelmente, Moisés ele estava sendo tomado por uma doença mortal. E Zípora soube ligar rapidamente os pontos e disse: eu já sei o que eu devo fazer. Então ela age com extrema coragem e faz aquilo que era dever do homem fazer. Ela utiliza uma pedra afiada e circunda o seu filho. E depois de fazê-lo, ela lança o prepúcio do seu filho sobre Moisés. A palavra aqui para pés também pode ser traduzida como genitália. Então, se você pegar a Bíblia King James, você vai ter lá que Zípora lançou o prepúcio sobre a genitália de Moisés. Ela fez o que deveria, mas ela não gostou do processo. Por isso ela chama Moisés de esposo sanguinário. O que ela está dizendo aqui, ela está expressando desagrado. Ela está expressando nojo por aquele ritual. Aí nós temos, o texto nos faz perguntar algumas coisas. Por exemplo, por que Moisés não circuncidou o seu filho? Provavelmente, o ritual da circuncisão soaria muito não caridoso para os midianitas. Um ritual muito sangrento para uma criança que tem 8 dias de nascido. Então, provavelmente, Moisés, por causa de uma pressão familiar do sogro e da esposa, não fez a circuncisão quando deveria ter feito. Provavelmente foi isso. Mas isso lhe custou quase a sua vida. Certamente, a própria cena nos remete à ideia da Páscoa, aonde a ira de Deus, o juízo de Deus passa à meia-noite, e a única forma de escape e salvação para os primogênitos
é através da aplicação do sangue sobre os umbrais da porta. O texto nos remete a isso também. Então, há um significado cristológico nesta cena. Mas por que o Senhor queria matar? Meus irmãos, porque a santidade é exigida. Deus é um Deus santo, 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 como nós lemos em Apocalipse. E a santidade do Senhor não é negociável por pressão. Mas, meus irmãos, quantos de nós não estamos, por uma questão de uma pressão social, por uma questão de comodidade, nós não estamos, às vezes até mesmo negando a circuncisão da nova aliança, que é o batismo infantil, mas muitas vezes nós apresentamos os nossos filhos ao batismo infantil, mas nós negamos os votos que nós fazemos no batismo infantil. Por uma questão social. Mas por que deixar as crianças no culto? Se elas podem ter um local muito mais confortável para elas, muito mais aprazível para elas. Muitas vezes, casais, eles escolhem a igreja pelo que a igreja pode proporcionar a seus filhos, em termos de programação, em termos de atividade, e não em termos de pregação do Evangelho. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Irmãos, providencialmente, nós estamos diante desse texto, e nós estamos diante de um dia em que nós nos lembramos do Dia dos Pais. E aproveitando o ensejo, sem forçar o texto, eu gostaria de, nesse momento, no nosso terceiro ponto, fazer 4 aplicações para os pais nesta manhã. 4 aplicações. Primeira aplicação. Serviço na igreja não compensa omissão no lar. Serviço na igreja não compensa omissão no lar. Moisés estava sendo chamado para uma grande obra. Mas o Senhor o encontra na estalagem. E o Senhor diz: você não pode libertar os filhos de Israel se você está negligenciando o seu próprio filho. Muitos homens tentam compensar a sua ausência, a sua apatia em casa com ativismo na igreja. Você que é um pai nesta manhã, aprenda isso. Para Deus não vale nada se você é um herói na igreja e um omisso no lar. Não vale nada você ser um herói na igreja e um pai omisso no lar. Essa é a sua primeira vocação. Cuide da sua casa. Cuide do seu lar. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação. A omissão de um pai pode ser mortal. Quantos pais hoje não estão negligenciando aquilo que Deus disse para eles fazerem, simplesmente para evitar conflito em casa? Simplesmente para isso. E muitos pais, eles já estão colhendo o fruto da sua negligência. Muitos pais hoje, infelizmente, eles choram sobre a morte prematura de seus filhos, sobre o desvio prematuro de seus filhos,
E mais uma vez, é pela graça, mas o Senhor exige coisa de nós e o Senhor cobra de nós isso. Então hoje, quantos pais choram porque cuidaram do povo, eram ativos na igreja, eram ativos no meio do povo, mas se esqueceram do lar, se esqueceram de casa, se esqueceram de pastorear os seus filhos, se esqueceram de pastorear a sua esposa. Então eles têm um ministério público de sucesso e um lar publicamente fracassado. A omissão de um pai pode ser mortal. Terceira aplicação. Quando o pai falha, a esposa sofre. Quando o pai falha, a esposa sofre. Moisés não fez o que tinha que fazer. Quem teve que fazer? Zípora. Quando o homem não assume a liderança espiritual do lar e a mulher é forçada a assumi-la, isso gera amargura no casamento. Quantas mães não estão exaustas na igreja, porque elas têm que orar sozinha pelos seus filhos, ela tem que trazer sozinhas os seus filhos para a igreja, elas têm que ensinar a Bíblia sozinha para os seus filhos. O marido, ele trata a casa como um hotel. O marido é um mero espectador do que acontece em sua casa. Quando o pai falha, a esposa sofre. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos, infelizmente, em uma época em que o esposo se comporta como mais um filho. É como se fosse mais um filho, que a esposa tem que dirigir. A esposa tem que ir lá no domingo de manhã e dizer: e aí, vamos lá, levanta, vai para a igreja. Vamos para a igreja, não vai não? Não, não vou não, porque eu fui dormir ontem 3 da manhã, jogando FIFA. É mais uma criança dentro de casa. Muitas vezes, muitos maridos são mais uma criança dentro de casa. Porque quando o marido falha, a esposa sofre. Irmãos, e muitos comentaristas apontam que por causa disso, houve uma crise no casamento de Moisés com Zípora. Por causa disso, Zípora voltou com seus filhos para Midian. E a evidência disso nós vemos lá no capítulo 18. Lembra do capítulo 18, quando o conselho de Jetro, Jetro ele vai até Moisés e leva a esposa de Moisés e os filhos de Moisés. Porque por causa da falha de Moisés, isso criou uma ranhura no casamento de Moisés. Quando o pai falha, a esposa sofre. Agora, quem de nós não falha? E essa é a quarta aplicação para você, pai, hoje. Há um sangue que cobre todas as falhas paternas. Moisés falhou, Moisés foi omisso, mas houve um sangue que cobriu as falhas de Moisés. E há um sangue, o sangue do Cordeiro imperfeito, do Cordeiro perfeito. Há um sangue do primogênito de Deus, que cobre todas as falhas paternas, que cobre as nossas omissões, que cobre as nossas negligências. Todos nós falhamos, todos nós somos omissos em algum momento. Mas há um sangue da aliança derramado sobre nós. Como pais, nós não estamos liderando com base na nossa perfeição, mas nós estamos liderando com base na graça e no perdão que recebemos na cruz. Então a mensagem, a aplicação para você, pai, nesta manhã: mais do que ser lembrado pelo que você fez,
Que você anseie ser lembrado pela sua descendência, que você anseie ser lembrado pelos seus filhos, como o meu pai dependia de Deus. Ele era imperfeito, ele era omisso, ele era esquecido. Às vezes a gente falava as coisas para ele, ele meio que parece que não ouvia, não entendia, não prestava atenção. Mas uma coisa eu tenho certeza, o meu pai amava o Senhor. Ah, meus irmãos, se o meu filho dizer essas palavras no meu funeral, eu estarei satisfeito. Não importa, eu posso partir deste mundo como um Zé Ninguém. Eu posso partir deste mundo sem ser lembrado por ninguém. Mas se o Senhor me der a graça de pastorear a minha casa, há um alívio, há uma graça para mim. Santidade não se negocia. Quarto ponto, o nosso quarto S, sucesso. O sucesso, mas um sucesso concedido pela graça. O sucesso concedido pela graça. Veja comigo o verso 27 a 31. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto, para te encontrares com Moisés, e ele foi. E encontrou no monte de Deus, o beijou. Neste momento que nós temos aqui, irmãos, nós temos o reencontro de Moisés e Arão. A ideia aqui é que, da mesma forma como Deus, ou de alguma forma Deus falou também com Arão, e Arão sai ao encontro de Moisés, e mais uma vez, aonde é esse monte de Deus? O Monte Sinai. O Monte Sinai é um monte de encontros. E agora, assim como Jacó, ele sai e encontra Esaú e o beija, mas numa circunstância completamente diferente, Moisés encontra o seu irmão e o beija. E agora Arão, ele vai servir como porta-voz de Moisés. E isso nós vemos aí no verso 28. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. E agora Arão pega a Moisés e o leva aos anciãos dos filhos de Israel. Veja comigo o verso 29. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Então nós temos o reencontro, agora nós temos a reunião com os anciãos de Israel. Arão atua, de fato, como um porta-voz de Moisés, para dar credibilidade a Moisés. Porque Arão conhecia o povo. E agora Arão, ele proclama a mensagem, a proclamação da mensagem. Moisés realiza alguns sinais miraculosos. Muito provavelmente esses sinais, Moisés utilizou uns 2 sinais, não foram todos. E qual é a resposta do povo? Por isso, o nosso último tema, o tópico é o sucesso concedido pela graça. E o povo creu. Essa é a soberania de Deus na evangelização. Moisés vai fazer os mesmos sinais diante de Faraó, e Faraó vai endurecer o seu coração. Moisés faz os mesmos sinais diante do povo, e o povo crê. Porque, como nós lemos em Atos, e creram todos aqueles que haviam se destinados a crer. Essa é a soberania de Deus, essa é a soberania que nos anima a evangelizar, que nos anima a pregar, porque o resultado não depende de nossa técnica, de nossa eloquência, de nossa estrutura ou de nossa organização. O sucesso depende da palavra e do Espírito Santo aplicando a palavra nos corações.
Por isso o povo crê na mensagem. O povo se alegra com a mensagem. E o povo adora ao Senhor. Veja, meus irmãos, o texto começa o tempo todo e Moisés vai voltar, Moisés vai voltar, Moisés vai tornar ao Egito. E o texto termina em adoração. A palavra utilizada ali no hebraico para voltar, para retornar, é a mesma palavra para conversão. Você é convertido para adorar. Você não é convertido para um mero ativismo na igreja. Você não é convertido simplesmente para trabalhar na igreja. Você é convertido para aquilo pelo qual você foi feito, você foi criado para adorar e glorificar a Deus. Este é o ponto de não retorno que nós precisamos cruzar em nossas vidas. Moisés cruzou esse ponto de não retorno. A grande pergunta é: você já cruzou esse ponto de não retorno na sua vida cristã? Você já deixou a negligência? Você já deixou as desculpas? Mas nós vimos que Moisés cruzou o ponto de não retorno, mas ele tinha aquilo que nós costumeiramente chamamos de pés de barro. Ele negligenciou aspectos na criação de seus filhos. Mas sabe quem é que cruza o ponto de não retorno de uma maneira perfeita? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus tomou a decisão de ir para a cruz, Ele não retrucou. Ele não retrocedeu. Ele não vacilou. Mesmo sofrendo as maiores angústias no Getsemane, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Ele foi até o fim. Jesus cruzou o ponto de não retorno para que eu e você cruze hoje este ponto de não retorno. Pare de apresentar desculpas. Pare de servir a Deus apenas publicamente, mas esquecer de Deus na sua vida privada. Meus irmãos, a conversão é isso. Não é apenas uma mudança de comportamento. É cruzar um ponto de não retorno. E dizer como o salmista: a quem tenho eu no céu, senão o Senhor? Esse é o ponto de não retorno que eu e você precisamos cruzar em nossa vida cristã. Nós precisamos dizer: eu abro mão do direito de recuar. Eu abandono os deuses desse Egito, do meu exílio. Eu abandono o conforto de Midian. Eu olho para a cruz. Eu dobro os meus joelhos. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E eu oro e clamo: Senhor, dai-me a graça de continuar. E dai-me a graça de ser mais parecido com Cristo. Meus irmãos, Moisés foi um pai perfeito, imperfeito. Davi foi um pai imperfeito. Jacó foi um pai imperfeito. Qual é o exemplo de pai que nós temos, humanamente falando, nas Escrituras? Não há. Mas há um pai perfeito. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cruzou o ponto de não retorno. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: aos que o Senhor me der e ao que vier a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Deixa eu encerrar este sermão com algo.
Crente, se você é um verdadeiro crente em Cristo Jesus, não há absolutamente nada no universo que possa acontecer que faça com que Jesus Cristo te ame menos. A grande pergunta é: você pode dizer o mesmo para Cristo? Você pode dizer: Senhor, eu atingi o ponto de não retorno. A minha decisão de te amar é irreversível. É isso que você é chamado para dizer esta manhã. Fiquemos de pé.